Jean-Pierre na mira do Palmeiras, Casares forçando a barra para jogar no Corinthians, Elias e Robinho preocupados com a possibilidade de o Santos não poder inscrever jogadores, além de tudo sobre o público, que pode voltar no Rio em 4 de outubro e já tem dirigente importante avisando que não entra mais em campo enquanto isso acontecer. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todas essas informações e para completar, a verdade sobre a saída de Klaus Câmara do Grêmio. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter vocês aqui nesse sábado. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, tem bastante informação legal, dá uma olhada nessa dica importante. Você já conhece a Sandro Moscoloni, certo? A marca é referência em calçados masculinos há quase meio século e confecciona produtos modernos, de alta qualidade e tecnologia exclusiva. Minha dica de hoje é um calçado bem versátil, moderno e confortável para os dias casuais. O Driver Jordan, esse calçado da Sandro Moscoloni que eu estou mostrando para você, é confeccionado em couro látigo. Super macio e resistente, tem costura extremamente reforçada e palmilha com tecnologia Flexbit 360. Disponível em 4 cores. Quer conferir mais produtos? Deixei na descrição desse vídeo a seleção completa dos calçados que eu separei especialmente para você. E no site sempre rolam diversas ofertas com descontos imperdíveis, então sempre que puder dá uma passada por lá, tenho certeza que você vai curtir. Acesse agora mesmo o site www.sandromoscoloni.com.br e não se esqueça, usando o cupom canal do Nicola você ainda ganha 10% de desconto. Bora começar o vídeo falando sobre Klaus Câmara, que foi demitido nessa sexta-feira do Grêmio, dirigente importante, muito próximo do Renato Gaúcho e fundamental na montagem do atual elenco tricolor. Decisão foi tomada única e exclusivamente pelo presidente Romildo Bolzan, com a aprovação do CEO do clube, o Carlos Amodeu. Vale a lembrança de que o Amodeu não gosta há bastante tempo do trabalho do Klaus Câmara. Os dois têm algumas diferenças importantes, ou tinham pelo menos, né? E a alegação oficial que o Grêmio deu para vários jornalistas que cobrem o clube no Rio Grande do Sul diz respeito à forma como o Thiago Neves foi contratado. O que pouca gente sabe, quero contar para você, é que não coube ao Klaus Câmara decidir a forma do contrato do Thiago Neves. Tava rolando uma reunião entre o Klaus, o Amodeu e o presidente Romildo Bolzan. Eles conversavam por telefone enquanto o Grêmio estava bem perto de fechar com o Thiago Neves. E foi do Amodeu a sugestão do contrato de 1 ano com prorrogação para mais um outro ano, desde que o Thiago Neves disputasse pelo menos 40% das partidas. Posso te assegurar, com o aval do presidente Romildo Bolzan, que essa decisão ou essa sugestão partiu do próprio CEO do clube e não do Klaus Câmara. Aí você está se perguntando, bom, então por que o Klaus Câmara foi demitido nessa sexta-feira? Foi a forma que o Grêmio encontrou para dar uma resposta pro torcedor diante da crise e a falta de resultados recentes. Não dá para mandar embora o Renato Gaúcho, até porque o Renato é bastante grande. E, dessa maneira, com a demissão do Klaus, o Grêmio conseguiu dar mais uma estocada no treinador. Renato e o presidente Romildo Bolzan têm travado nos bastidores algumas quedas de braço recente. Pode ser, inclusive, que o Romildo esteja testando o Renato. Quando da dispensa do Thiago Neves, a situação também foi um pouco parecida. O Renato foi descobrir da dispensa do Thiago pela imprensa. O presidente nem comunicou ao treinador. Então há uma guerra fria rolando pelos lados do Grêmio, e como o Klaus era muito próximo do Renato Gaúcho, a diretoria do Grêmio entende que foi mais uma mostra ao Renato de que ele já não tem o moral de outros tempos. Bora falar agora sobre a volta do público aos estádios no futebol brasileiro. Tenho te contado há alguns dias de que a ideia no Rio de Janeiro é de que o público possa estar liberado a partir de outubro. E nessa sexta-feira rolou mais uma reunião entre o pessoal da FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, pessoal da Prefeitura, com a participação inclusive de clubes. E a ideia é que a partir de 4 de outubro, a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense marque a volta do torcedor no Rio de Janeiro. Com uma série de protocolos, uma série de medidas, só 30% da ocupação nesse primeiro momento, vendas dos ingressos todas de forma online, além de uma série de outras coisas. Te contei todos os detalhes nesse vídeo que eu gravei outro dia. A novidade diz respeito à repercussão de outros clubes em relação a essa possibilidade. Aquele que se mostrou mais revoltado com a possibilidade de o Rio de Janeiro ter público em breve foi o presidente do Corinthians, André Sanches, que por meio da sua conta no Twitter escreveu o seguinte: o Corinthians só aceita a volta do público aos estádios se todos os times da Série A tiverem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Se não forem as mesmas condições para todos, não entraremos em campo. Olha, a última frase é a mais importante. O André está ameaçando melar o campeonato, não entrar em campo se Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco tiverem a possibilidade de jogar com público, enquanto outros times de estados diferentes não tiverem essa mesma alternativa.
Está muito claro já há alguns dias que a Ferj e a Prefeitura do Rio querem acelerar esse processo de retorno, até por pressão dos clubes. Quanto antes voltar ao público, mais cedo os clubes passam a receber a grana da bilheteria. O problema é que em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim, em várias partes do país, essa alternativa de público nem foi discutida ainda. Ficaria só talvez para a próxima edição do Campeonato Brasileiro, mais uma briga nos bastidores envolvendo os clubes. E você, tá de que lado? Você acha que o presidente André Sanches do Corinthians está certo? Você acha que os clubes do Rio de Janeiro são os clubes certos nessa disputa? E sim, o público deve voltar aos estádios o mais rápido possível? Bora falar agora sobre o Santos e a preocupação de alguns dos jogadores já contratados pelo Peixe em relação à possibilidade de não poderem atuar. O Santos está proibido nesse momento pela FIFA de inscrever novos atletas enquanto não pagar duas pendências. 28 milhões de reais com o Hamburgo, pelo Kleber Reis, e 18 milhões de reais com o Huachipato, referente à compra do Soteldo, total de 46 milhões de reais. O volante Elias, aquele mesmo ex-Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians, o zagueiro Laércio, ex-Caxias, e o Zé Wellison, volante que defendia o Atlético Mineiro, já estão inclusive treinando com o Santos, à disposição dos treinos, mas não para jogar, porque o Santos não pode inscrever os atletas. O Tassiano, meia que pertence ao Grêmio, também tem conversas bastante avançadas com o Peixe. E o Robinho também aguarda com ansiedade a liberação da inscrição para poder ser regularizado e poder, enfim, defender o Santos. Mas conversei com dois desses jogadores que eu citei agora há pouco, não vou citar o nome por respeito a eles, e esses dois jogadores estão bem preocupados com a possibilidade de o Santos não conseguir regularizar logo essa questão e eles ficarem parados sem receber salário. Porque embora estejam treinando, como eles não podem ser utilizados, o Santos não está pagando 100% daquilo que havia sido combinado. Não vou ficar nem um pouco surpreso se nos próximos dias, se não houver novidades em relação ao Santos e à FIFA, alguns jogadores desses que eu citei decidam ir embora da Vila Belmiro para se acertar com outros clubes. Não seria muito inteligente ficar esperando sem muita convicção. O Santos afirmava que na semana retrasada e depois na semana passada resolveria o problema com o Hamburgo. Agora, a alegação de que problemas de caixa relacionados ao fluxo de caixa têm impedido o acordo com o Hamburgo. A verdade é que os 4,5 milhões de euros ou 28 milhões de reais são bastante dinheiro, são muito peso para o Santos, que vai enfrentar enormes dificuldades para voltar a regularizar essa questão e, por consequência, inscrever novos jogadores. Quero te falar agora sobre Casares, que vive os seus últimos dias de contrato com o Atlético Mineiro. O vínculo termina em dezembro e o Galo já deixou bem claro que se o Casares encontrar um clube, o Atlético topa liberar o jogador na hora, tudo para economizar cerca de 450 mil reais por mês. Esse é o salário do Casares. O Casares tem recebido algumas sondagens e outras ofertas. Um dos clubes que sondaram recentemente o Casares foi o Santos, mas o Casares não demonstrou muito interesse. O meia equatoriano também tem uma oferta da China e outra da Arábia Saudita. O Fábio Carille, que queria contratá-lo desde os tempos de Corinthians, agora quer levar o Casares para o Al Ittihad. E o Casares tem enrolado tanto o time chinês quanto o time saudita porque tem vontade de jogar no Corinthians. Nos últimos dias, um dirigente do Corinthians entrou em contato com o representante do Casares para tentar chegar a um acordo. E o que eu ouvi do presidente André Sanches é que a primeira pedida desse representante do Casares ficou muito acima daquilo que o Corinthians quer pagar. Cerca de 600 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante dessas cifras não vai haver acordo, mas como o Casares quer muito jogar no Corinthians, isso ele contou para uma pessoa muito próxima e com quem eu tenho convivência, dá para imaginar que possa ter alguma alteração, alguma reviravolta nessa história. Repito, o jogador está completamente fora dos planos do Jorge Sampaoli, o Atlético não faz questão nenhuma de ter o Casares, até porque ele causou todos os problemas que você possa imaginar, especialmente fora do campo. Jogador indisciplinado, que abusou da noite, que não se comportou bem, chegou atrasado, enfim, o Casares conseguiu acabar com a paciência de todos os dirigentes atleticanos e até do torcedor, que em algum momento chegou a tê-lo como um ídolo, como alguém que o torcedor gostava muito. Essa história acabou. Tô curioso para ver se o Corinthians vai melhorar essa proposta e se o Casares vai topar baixar um pouquinho. Caso contrário, a tendência é que ele vai jogar ou na Arábia Saudita ou na China. Quero fechar o vídeo com uma notícia exclusiva e extremamente importante. O Palmeiras namora a possibilidade de ter o meia Jean-Pierre, jogador de 22 anos do Grêmio. Mas calma, escuta primeiro a história antes de tirar suas próprias conclusões. Quero te contar com todos os detalhes tudo o que eu apurei. Primeiro eu vou te falar que foi um empresário que já foi jogador de futebol, alguém com uma boa relação com o Palmeiras, que sugeriu o nome do Jean-Pierre. Algo como, pessoal, eu soube que o Jean-Pierre tem problemas com o Renato Gaúcho. Os dois não andam se bicando. Vocês estão procurando um meia? O que vocês acham da possibilidade de contratar o Jean-Pierre?
Vanderlei Luxemburgo já havia dito para esse empresário, com quem ele tem excelente relação, que o Palmeiras busca um meio atacante com qualidade e que o Palmeiras inclusive já havia topado gastar um pouco mais de dinheiro na contratação desse jogador. Quando esse empresário sugeriu o nome do Jean-Pierre, o Vanderlei Luxemburgo adorou. Levou o caso para a diretoria, que também gostou da possibilidade. De fato, o Jean-Pierre é extremamente talentoso. Tem convivido com uma série de problemas físicos e também com alguns problemas extracampo. Cara que não tem se comportado bem no momento de recuperação física, tem causado alguns probleminhas no Rio Grande do Sul. Vanderlei Luxemburgo já sabe de tudo isso e disse que topa trabalhar para fazer com que o menino evolua. Agora, porém, vem a parte mais difícil: como convencer o Grêmio a vender um jogador que é extremamente talentoso e que talvez seja um dos melhores camisas 10 em atividade no futebol brasileiro. Essa briga, esse relacionamento ruim entre o Jean-Pierre e o Renato Gaúcho me foi confirmada por uma pessoa do Grêmio, mas não é suficiente para que o tricolor gaúcho tope fazer negócio ou queime o jogador, se desfazendo dele para jogar no Palmeiras, um dos rivais, por exemplo, na Libertadores da América. O Palmeiras precisaria fazer uma proposta astronômica para conseguir contratar o jogador. Não houve nenhum contato até agora entre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Grêmio, importante. O que o Palmeiras está fazendo nesse momento é, em contato com esse empresário que sugeriu o Jean-Pierre, é tentar encontrar uma proposta, uma alternativa que seja viável e que agrade aos dirigentes do Grêmio. Como é que poderia funcionar isso? Dinheiro, bastante dinheiro, alguns milhões de euros, além da cessão em definitivo de jogadores. Que nomes já estão sendo especulados no Palmeiras? O Palmeiras poderia tentar envolver o Gustavo Scarpa, que está completamente fora dos planos do Vanderlei Luxemburgo, além do Vitor Hugo. O Grêmio tem tido problema com os zagueiros e o Vitor Hugo poderia ser uma moeda de troca nessa negociação. Então, só para recapitular e ficar tudo bem claro, o Palmeiras não procurou ainda o Grêmio, lhe foi sugerida a possibilidade da contratação do Jean-Pierre. Todo mundo no Palmeiras sabe que é uma negociação extremamente difícil, porque ele é dos jogadores mais valiosos em atividade no futebol brasileiro. O Palmeiras topa gastar um pouco mais de dinheiro na contratação de um meia, é uma das prioridades, talvez seja a grande prioridade do Palmeiras, especialmente depois que o Andrés Herrera, lateral direito, que pertence ao São Lourenço e está na mira do Luxemburgo há bastante tempo, ele sofreu uma fratura nessa sexta-feira e vai ficar pelo menos 3 meses fora. A partir daí é natural que o Palmeiras concentre esforços nesse meia. Se eu acho que essa negociação sai, acho muito difícil, para não dizer impossível. O Grêmio, a menos que o Palmeiras faça uma proposta estratosférica, não vai querer negociar uma das suas principais joias. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esqueçam de dar like e de se inscrever no canal. Para se inscrever é super fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para completar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos que a gente disponibilizou e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo estar no bolão do Nicola, além da liga exclusiva do Cartola FC. Beleza? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!